Boa tarde! Quinta-feira, a gente já teve vários convidados essa semana e hoje nós estamos iniciando a semana com uma novidade do projeto, que é a dobradinha. Oi, Well! Oi, Milhões! Nós vamos ter dois hoje, dois convidados, sendo que um é na hoje agora 4 horas e outro às 18 horas, que é a Lila Martins. Então a gente vai ter uma dobradinha pela primeira vez no projeto, duas lives, duas pessoas. Então espero que vocês gostem. Hoje a gente vai começar com Carlos Laerte, coreógrafo famoso, carioca, que vai estar muito aberto pra gente falar sobre dança, falar sobre tudo. Então, quem quiser mandar pergunta, manda. É, Ele que ontem, né, por coincidência, Nádia citou ele, né, na nossa conversa. Então, a gente vê que as conexões acontecem energeticamente também. Oi, Fal! Então, hoje, Carlos Laerte, que tem uma história tão legal. Eu vou até conversar com ele, que o primeiro trabalho dele que eu vi foi aqui em Salvador, no Ateliê de Coreógrafos Brasileiros, que era um projeto incrível. Então, tô ansioso para fazer essa troca aí com esse coreógrafo incrível. Então, vou esperar ele entrar pra gente começar. A gente começar nosso bate-papo. E aí depois me digam o que é que vocês estão achando do projeto, quem é que vocês querem ver por aqui. Já tem uma lista já de pessoas para convidar. Semana que vem vai ter muita gente legal, já tá quase fechada a nossa semana. E tamo aí. Quem tiver no CID, o CID tá bombando, hein? Quem tá lá nas atividades do CID sabe que a gente tá tendo uma demanda massa. Oi, Lu! Muita gente legal hoje. Espero que vocês gostem. E vai ser massa, massa. Ó, nosso convidado acabou de chegar. Vou convidá-lo. Vou anotar, Well, pra gente começar hoje. Tô ansioso. Tô parecendo que vou entrar no palco. Vamos ver aqui nosso Jofre, muito bem pensado. Zebrinha, vou convidá-lo. Tô anotando aqui, viu, de vocês. Eu tô falando porque depois que a gente gravar no IGTV, vai apagar os comentários. Então vou falar aqui para ficar. Pois é, tô aqui, já me aqueci, já dei minha aquecida, vou ter até uma roupinha aqui. Pra... Vai que Laerte propõe alguma coisa de movimento, eu já tô pronto. Vou chamar de novo, acho que deu um probleminha aí, não foi, Laerte? Vou chamar, convidar de novo. Pois é. Zebrinha, Jofre. Lu já fez uma comigo. Oi! Oi, meu lindão, tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora. Me conta. Ó, primeiro eu quero agradecer você ter vindo. Tô bem nervoso, mas eu acho que vai ser muito legal, muito legal. E agradecer por participar dessas conexões. Imagina, é um prazer estar aqui. O que você está fazendo é incrível. Eu, sim, tenho olhado as outras lives de grandes artistas, de grandes amigos. E acho que é isso mesmo, nesse momento que a gente tem que criar essa conexão, né? Cada vez mais o país está menor. E você daí de Salvador, aqui do Rio, as pessoas sabendo o que eu estou fazendo, a minha história. Eu fiquei super lisonjeado quando eu recebi seu convite. E vamos lá, vamos nessa. É isso aí. Eu tava contando antes de você chegar aqui, antes da gente fazer essa troca, como foi que o primeiro contato que eu tive com você, com sua obra. Foi o primeiro ateliê de coreógrafos brasileiros, que era um projeto que tinha aqui em Salvador, né? Sim, um Que grande projeto. um grande projeto, uma pena que não tenha continuado. Sim. E eu vi um trabalho seu, então eu fiquei assim, nossa, eu acho que eu tinha 15 anos, então era o que eu queria dançar. Minha professora estava dançando com você, então eu tava, né? Quem era a sua professora que dançou comigo? Lu Luciene. A Lu, claro! Óbvio, imagina. Excelente.
foi incrível, imagina, verdade. Incrível. E aí eu fui, e eu, assim, era o momento do ateliê, eu ainda estudava, né? Eu tava no colégio, mas eu, tipo assim, eu nem conseguia estar no colégio, sabe? Estudar direito, porque eu só pensava em ir pro teatro para assistir o projeto, para assistir os trabalhos, assistia mais de uma vez. Sim. Eu vi trabalhos incríveis lá e o seu foi um dos que me marcaram. E aí, como eu tenho essa mania, eu falei até com o Tinder no dia que ele estava aqui, eu tenho a mania de guardar, eu tenho uma coleção de programas de todos os espetáculos que eu vou e tal. Ai, que lindo, que lindo. E aí eu comecei a seguir todos os coreógrafos, procurar todos os coreógrafos, e aí veio a pandemia, Sim. e aí eu comecei, tive a ideia, e aí comecei a mandar os convites também. Então foi assim Sim, que, né, a gente se sim. reconectou, vamos dizer. Nos reconectamos. Na verdade, assim, eu tenho uma. Falando em conexão e reconexão, eu tenho uma ligação muito forte com a Bahia, né? Com Salvador, na verdade. Eu já tive oportunidade de levar minha companhia, a Lazo, para outros lugares aí por cima, no Nordeste. E quando eu fiz o Relações pelo ateliê, que foi incrível para mim, como coreógrafo, como diretor, assim, eu nem digo nem só para mim enquanto artista, né? Eu digo para todo mundo que estava envolvido, porque o evento era tão grandioso que ele não só pegava a mim enquanto artista, como coreógrafo, mas os bailarinos, os cenógrafos, figurinista, público, a bilheteria, todo mundo ficava na expectativa. Ele cresceu de uma forma tão magnífica, com tantos artistas vindo de todo o país, que era um tipo de conexão também, fazendo já uma analogia sobre o que a gente está falando, que as pessoas criavam, de fato, como você, uma expectativa para o ateliê. E eu lembro que o desafio na época, para nós, coreógrafos, era trazer um trabalho que não fosse um trabalho contemporâneo, falando de dança contemporânea, a gente vai falar já depois um pouco do jazz, que é a minha história, eu tenho uma história muito forte no jazz, no Rio de Janeiro, eu vou contar um pouco sobre isso. Mas para nós que estávamos nesse lugar da dança contemporânea, foi um desafio muito grande, que a Angeliana, ela pedia a gente um trabalho que não fosse minimalista, porque nós, na época, falávamos muito do menos, do minimalismo, para que a gente tirasse qualquer tipo de cenário, figurino, malha sonora. A gente trabalhava só com o corpo. O corpo realmente era instrumento de comunicação com a plateia, falando sobre dramaturgia de corporal. Então, para a gente fazer um teatro como Castro Alves, enorme, um trabalho de dança contemporânea, que não fosse minimalismo, foi um desafio bem bacana. Foi bem assim... E foi um trabalho criado em 2 meses, né? 2 meses e meio, mais ou menos. Então, foi um desafio para todo mundo, não só para mim, enquanto coreógrafo, mas para os bailarinos também. Foi incrível. E eu, assim, na verdade, a minha ligação é tão forte, porque esse trabalho, ele é um trabalho temporal, que eu falo das relações. A gente está fazendo uma narrativa aqui não clássica, né? A gente está falando já do meio da minha carreira, mais ou menos, mas depois eu vou para o início. E quando a gente fez o Relações, de fato, ele é um trabalho tão atemporal que eu reconectei ele para Curitiba Companhia de Dança. Há 2 anos, 2018. E a gente recriou Relações. Na verdade, eu ressignifiquei algumas coisas para os bailarinos da companhia, que são incríveis, intérpretes. E é um trabalho completamente novo. E tem o mesmo impacto que teve com o ateliê, no Castro Alves, na época. As pessoas até falam comigo sobre o trabalho, porque, de fato, ele fala da nossa relação humana, ele fala da gente. Então, por isso que ele é atemporal, ele não tem tempo, ele não tem uma época, ele não é um espetáculo datado. Exatamente. Que massa, que bom. Que bom saber que a obra ainda continua, porque, como você falou, atemporal tem que ser vista e revista mesmo, para ter e ter essa visão. Eu acho que, como estou falando até como coreógrafo também, ter essa visão de alcance de outros públicos e outras, né, outras camadas, né, Sim. sociais. Ver a obra é incrível também para a gente, né? Sim, sim, verdade. E muitos artistas, novos artistas que estão agora no mercado, que não conheciam a obra, não falam, nossa, que incrível esse trabalho, tá, é novo? Não, é uma remontagem ressignificada, acaba sendo novo, né? Porque normalmente, hoje trabalho muito sobre a identidade do intérprete. Então, como hoje os intérpretes são muito diferentes, o espetáculo, naturalmente, é ressignificado, então ele está no outro lugar. E o que é mais incrível sobre o Relações, já fazendo um link sobre um pouco da minha história, que eu trabalho também com cinema, eu faço uma interface com o cinema já naquela época, eu já trabalhava as imagens pensando nisso.
imageticamente falando, trazendo como contraluz, como uma luz mais fechada. A gente usava uma luz em sépia, que era uma luz mais um tempo mais antigo, para poder criar esse lugar temporal para as pessoas que estivessem assistindo. Então, já pensava nesse lugar com Que legal, relações. É. que legal. Que bom, que legal. Vamos começar agora, como você falou, né, que a gente deu uma viajada para um outro momento, mas eu acho que foi meio que um prólogo que a gente fez. Eu queria começar do jeito como eu começo com os outros convidados, querendo saber como Sim. foi seu início na dança. Sim. Bom, assim, meu início, na verdade, eu comecei a dançar muito cedo, com uns 11 para 12 anos, eu já dançava, assim. Dançava em casa, eu ouvia música e já me mexia. Eu não sabia que eu queria ser bailarina, mas eu já queria me mexer. É, Na verdade, assim, eu não tive muitas referências enquanto artistas de movimento, de dança. As minhas referências, a priori, para me movimentar, eram referências musicais. Então, na verdade, o som da música me trazia o lugar do movimento. Então, eu gostava muito de me mexer, porque eu gostava do som, era atraente, eu ia para um outro lugar, eu saía da minha realidade. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né? Então é uma realidade muito louca. A gente sabe que a gente vive aqui, mas eu não quero chegar nesse lugar. Mas a gente pode até falar um pouquinho depois, mas eu vou falar mais focado na minha carreira. E aí eu comecei nesse lugar de movimento que me agradava muito. E aí eu fui fazer uma aula de jazz. E fiquei apaixonado. Um professor meu, muito assim, muito novo, era muito novo, apaixonado. Ele mora hoje em dia na França. E fiquei apaixonado pelo tipo de movimentação que ele fazia. Na verdade, ele me viu dançando e me deu uma bolsa. E é muito louco dizer sobre isso, que a primeira vez que eu fui lá no espaço dele, não era o espaço dele que ele era professor, eu fui com uns 15 amigos. Eu levei, assim, os 15 amigos da rua, do bairro, para ir comigo, porque era uma festa. E aí, eu ganhei uma bolsa, porque eu não tinha dinheiro, a realidade, acredito eu, que a maioria dos homens, né? E aí esse foi o meu primeiro contato com a dança, academicamente falando, né? Assim, eu digo academicamente falando sobre uma escola de formação. A partir daí eu não parei mais. E aí comecei a desenvolver o meu trabalho como fazendo aula de jazz o tempo inteiro e sempre olhando o que estava acontecendo na cidade. Isso é muito novo, isso eu estou falando que eu tinha uns 14 anos na época, tinha 13 para 14 anos. 14 anos. Então, olhando o que estava acontecendo na cidade, o que poderia trazer para mim enquanto experiência, e sempre agregando isso e pensando o que eu poderia fazer profissionalmente. Na verdade, quando eu tinha 14 anos, eu não sabia muito bem o que eu queria ser. Eu não tinha esse foco, eu quero ser artista, quero ser bailarino, não, mas nada disso. Eu queria dançar, que era divertido, me fazia muito bem e aproveitei o ensejo disso. E, enfim, aí comecei a ganhar bolsa em várias escolas de dança do Rio de Janeiro. Com 14, com 15 anos, comecei a ganhar bolsa em várias escolas do Rio de Janeiro. E aí conheci muita gente importante para mim, que foi da minha primeira formação. Foi a Carlota, Caio Nunes, que é um amigo querido, família hoje, é um amigo até hoje. Foram pessoas que na época tinham uma formação muito forte no jazz também. E a partir desse momento eu comecei a perceber que eu queria isso para minha vida. Quando eu tive a oportunidade, com 17 anos, 17 para 18 anos, de ir para Nova York pela primeira vez, que foi com a Gisele Tapias, onde eu já fazia aula com ela também. Então, assim, na verdade, assim, a minha história hoje, a dança contemporânea é muito forte, mas eu tenho um início fabuloso no jazz na cidade. Até porque o Rio de Janeiro era uma influência nacional para o jazz. Então, assim, ou você fazia jazz ou você não fazia nada. Porque, assim, você até poderia fazer outras atividades, mas assim, era um mercado de trabalho, não só a união da formação junto com o mercado, porque nós temos esse lugar, infelizmente, que é uma realidade para nós artistas. Você vai se formando e trabalhando ao mesmo tempo, você não consegue concluir a sua formação enquanto artista e depois começar a trabalhar, até porque você precisa disso para viver, né? Então você começa a trabalhar, você começa a fazer uma junção monetária, você começa a monetizar junto com a sua formação, se monetizar junto com a sua formação. E isso vira um vício, porque você acha bem interessante sobre isso. E o jazz, por isso eu estou falando que era muito importante, ele tinha muita força em todos os trabalhos que aconteciam no Rio de Janeiro. Na televisão, convenções que aconteciam, as escolas de dança. Então, as festas de finais de ano no Rio de Janeiro, acredito que hoje também aconteça muito, mas na época era muito mais forte. Então, minha formação foi nesse lugar.
E com 17 para 18 anos, eu comecei a fazer a aula de balé na escola da Heloísa, em Copacabana, querida. E que foi também assim, para mim foi uma mudança muito forte em relação ao que eu queria ser enquanto bailarino na época. Assim, na verdade, eu nem pensava muito bem enquanto artista, eu queria ser muito bailarino, isso era muito forte em mim. E, e aí eu comecei a desenvolver esse lugar dessas duas técnicas muito fortes, o balé e o jazz, o balé e o jazz. Esse foi o primeiro start do meu encontro com a dança. Eu fazia aula com outras pessoas incríveis também no Rio de Janeiro. E aí que eu fui para os Estados Unidos, voltando, eu fui para os Estados Unidos com 17 para 18 anos, com a Gisele Tapias, que foi uma incrível amiga minha até hoje. Hoje ela é curadora de um grande evento no Rio de Janeiro. E aí a gente foi para lá e eu me apaixonei, claro, né? Fui fazer aula na Steps, para quem conhece, Steps on Broadway. Me apaixonei. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E é muito louco, porque minha mãe é separada do meu pai, é importante falar isso, ainda mais naquela época. A minha família, por parte do meu pai, todos eram militares, então era muito forte sobre isso na nossa criação, na nossa educação. Imagina um menino com 17 anos querendo fazer balé. E eu lembro que a reunião da minha família era sempre perguntando: o que esse menino vai ser quando crescer? E meu tio, meu avô, meu pai falando: não, ele vai ser militar, ele vai ser da Marinha, do Exército. E nada disso aconteceu, graças a Deus. E, enfim, então, assim, para mim foi um divisor de águas ter ido para Nova York, para um outro lugar. Eu digo nem como Nova York uma referência, que é uma referência mundial, porque Nova York é um lugar fora dos Estados Unidos, né? A gente fala que Nova York não fica dentro da América do Norte, porque é um celeiro de cultura infinita para quem quiser beber daquela água em todos os âmbitos, em todos os lugares, em todos os gêneros. Então, para mim, foi muito importante esse lugar. E, a partir daí, eu comecei a ir para os Estados Unidos todos os anos. Então, eu voltava, ficava um período no Brasil, dando aula também. É importante dizer que eu sempre dei aula. Eu sempre gostei de dar aula. A princípio eu dava aula porque precisava financeiramente, monetização, como eu já falei, que era realidade, principalmente dos bailarinos, mas eu sempre gostei de movimentar, eu sempre gostei de ensinar. Eu aprendia com os meus alunos, eu percebia isso, eu sempre tive alunos muito talentosos, interessados, então eu tinha muita força, muita potência da jovialidade da época para dar aula e a gente combinava isso com os bailarinos. Então, a minha carreira enquanto professor, ela sempre veio paralela à minha carreira enquanto bailarino. E isso para mim foi importante, porque foi um salto para virar coreógrafo. Porque eu enxergava esse lugar nas pessoas, eu conseguia estudar empiricamente os corpos quando eu via os bailarinos se movimentando. Então isso me inspirava enquanto coreógrafo. Então isso me trazia imagens para coreografar. Isso me refletia mais movimentos. Então, esse foi um lugar para mim muito importante enquanto estudo prático para coreografar, para ser foi o primeiro lugar da coreografia. Eu lembro que quando eu dava aula numa escola aqui do Rio de Janeiro, de uma querida amiga hoje, a Alice Arja, e ela era muito forte também, e ela falava assim para mim, Laerte, poxa, vamos levar um trabalho para festival, para dançar, para concurso, o famoso concurso que é, na verdade, um vestibulando, né? Para quem quer virar coreógrafo. E eu era muito novo, tinha 18, 19 anos. Falei, não, tá bom, vamos sim, vamos levar. E isso também foi um celeiro muito, muito bom para mim, enquanto coreógrafo, porque eu consegui observar o que as outras pessoas estavam fazendo e o que as outras escolas estavam fazendo. Porque na época não tinha essa rapidez de imagem, a gente nem filmava muito. Então, os encontros eram total presencial, né? Falando de conexões, mas era total presencial. Então, a gente conseguia trocar, ter o intercâmbio, assim, no Rio de Janeiro, ou quando tinha um evento mais forte, enquanto o que um outro coreógrafo, o que um outro professor estaria fazendo. Então, para mim também, isso foi um tipo de comunicação muito forte, para saber o que eu estava fazendo, se era aquilo mesmo, né? Porque às vezes você acha que está fazendo é maravilhoso, mas você fala, opa, tem um cara ali fazendo, não é bacana. Falar sobre isso, falar que está fazendo bacana, fazendo um salto, eu sei que é uma narrativa cronológica da minha carreira, mas só fazendo um salto rapidinho, quando eu terminei o ateliê de coreógrafos, lá
no Relações, no Castro Alves, que foi incrível para mim, enquanto artista. Recebi ótimas críticas de vários jornais, Folha de São Paulo, Rio, da Bahia, Porto Alegre. Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado do trabalho. E no ano seguinte, eu tive a oportunidade de ir para Paris para dar uma oficina. Eu fiquei morando em Paris durante 3 meses. Uma oficina de dança contemporânea, Centro Nacional de la Danse e Point Femer. E aí eu fui assistir Alain Platel no De La Ville. E eu estava muito feliz pelo trabalho que eu havia feito no Brasil, Relações. Quando eu cheguei para assistir o espetáculo do Alain Platel, eu falei, cara, assim, o que eu faço não é nada, sabe? Assim, eu fiquei tão... Cara, que é isso que eu estou fazendo, assim, sabe? Só fazendo uma analogia sobre quando eu estava lá, quando eu fazia as minhas coreografias, então eu olhava o que as pessoas estavam fazendo e, de fato, tinha uma comunicação e você sabia o que o outro estava trocando. Então, assim, hoje, com a internet, você consegue enxergar, consegue pesquisar todos os artistas que estão fazendo hoje no planeta. E assim, há 15, 20 anos atrás não tinha como. Então, foi uma pancadinha assim que eu tomei, sabe? Falei, cara, acabei de receber várias críticas, tô me achando o máximo, chego aqui, putz, cara, que incrível esse cara aí, ó. Assim, e para mim foi, mais uma vez, para falar, não, cara, de fato, você tem que sentar e estudar e voltar a pesquisar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Isso é assim, para mim foi uma lição e eu sempre falo para os meus alunos, a gente está sempre pesquisando, está sempre estudando. Não tem um momento que a gente chega, sabe? Não tem um momento que fala, não, opa, esse trabalho eu acertei, esse trabalho eu não acertei tanto, mas independente do trabalho que você tenha uma afinidade, que é um filho seu, que você também é coreógrafo, você sabe disso, a gente está sempre olhando, pesquisando, sabendo o que a gente pode dar de melhor para aquele trabalho. Até porque esse trabalho ele vai se moldando, ele vai mudando, né? Ele não é um trabalho mimético, que ele fique parado. Ele vai, conforme vai passando o tempo, a sua experiência, conforme você vai maturando, lendo outras coisas, lendo outros livros, assistindo outros filmes, criando mais cicatrizes da vida, você vai olhando o trabalho e criando outros viés para que ele melhore ou não, enfim, para que ele tenha mais a sua cara de hoje. Então, assim, aí, assim, mais uma vez, quando eu fui ver o Relações, quando eu estava lá em Paris, falei, poxa, de fato, tem que voltar e estudar. E olha que, assim, eu saí do Rio de Janeiro super feliz. Estava com um trabalho em cartaz na época, no Rio de Janeiro, viajando com a Lazo, Seja de Dança, com a minha companhia, e indo para a França para dar uma oficina. E aí, quando eu falei, putz, não, tem que voltar. Bom, enfim, aí eu vacilou uma época, tive a oportunidade de trabalhar com a Carlota. Mas antes de trabalhar com a Carlota, eu fiz algumas participações, alguns trabalhos incríveis, como Bandança, dos Nardines, que são os queridos. Na verdade, assim, para mim foi uma experiência também bem legal enquanto bailarino, porque eles trabalham contra a música, né? Um trabalho... E na época as pessoas era um trabalho mais segmentado. Para mim foi incrível enquanto bailarino também. E aí eu trabalhei com o Caio Nunes, como eu falei também, na primeira companhia dele, eu era muito novo. Então, assim, esses lugares, enquanto comunicação para mim, para bailarino, foi uma experiência assim, que eu só fui somando para que eu virasse um coreógrafo. E eu sabia que eu queria ser coreógrafo, né, de fato, mas eu sabia que tinha um tempo para chegar nesse lugar. Eu não tinha ainda maturidade para fazer um trabalho como eu faço. Hoje eu consigo sentar com o intérprete e tirar dele o que eu quero enquanto diretor. Quando eu falo tirar, eu trocar com ele, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, o bailarino ele é um intérprete, criador, e a gente tem que saber disso e respeitar isso e trazer isso como vantagem para o trabalho. Então, na época, eu não tinha experiência sobre isso. Eu queria coreografar porque eu tinha a força do corpo para poder dançar, né? Então, isso era muito forte. E aí eu fiquei indo e vindo dos Estados Unidos para o Brasil sempre. Então, todos os anos eu ia e voltava. Então, teve uma época que eu já era bolsista da Steps, bolsista da Broadway Center, eu trabalhava no bolsista do Harley Dance School, trabalhava numa companhia local lá, então eu já tinha intimidade lá com alguns amigos. Mas eu sempre tive uma conexão muito forte com o país, com o Brasil, com a minha família, com os meus amigos, com as escolas também. Eu nunca larguei isso, sempre esses dois lugares. Até que quando eu voltei, uma época que eu voltei para o Brasil, de férias, e estava tendo uma oficina, isso já havia dançado, trabalhado com algumas pessoas também, e paralelo a isso, eu trabalhei também como ator em alguns lugares, assim, teatro físico,
como o Romeu e Julieta, do querido Sérgio Brito, que aprendi muito com ele. Assim, a gente sentava e lia todos os livros antes de qualquer tipo de movimento. E é uma coisa que eu falo para os meus intérpretes hoje. Hoje a gente faz um lugar de pesquisa. Primeiro a gente senta numa mesa e lê o que a gente quer falar com o corpo, e aí depois a gente desenvolve sobre isso, depois a gente começa a dançar, né? Assim, e eu, quando era muito novo, assim, para os bailarinos que são muito novos, falar isso, falar, poxa, que saco, né? Eu quero dançar, cara, eu quero ensaiar, eu quero que esse cara me coreografe. Mas quando a gente vai nesse lugar do entendimento do que a gente quer falar para o público, a dança vai para um outro espaço. A dança vai para uma outra suspensão. E aí isso eu aprendi muito com teatro, falando com esses ícones do teatro do Brasil, como Sérgio Brito, como eu falei. E, então, assim, foram experiências que foram acumulativas para mim enquanto artista. E aí, quando teve uma época, voltando para o Brasil, eu estava de férias aqui, e aí eu fiz uma aula, estava tendo uma oficina de dança na Débora Coker. E aí eu fui fazer uma aula, estava de férias para fazer uma aula. E quando eu tive o primeiro contato com a Débora, e aí ela me fez um convite, se eu teria interesse em trabalhar com a companhia. Eu prontamente falei, claro, imagina, até porque eu já queria voltar para ficar mais tempo aqui no Brasil, porque eu ficava indo e vindo, indo e vindo. E aí eu voltei, eu tinha um compromisso ainda nos Estados Unidos, voltei para os Estados Unidos, terminei meu compromisso e voltei. E aí comecei a trabalhar com a companhia, com a Débora. E aí foi uma outra experiência que foi mais incrível para mim, porque enquanto companhia, assim, eu não tenho nem que ficar aqui falando um pouco da companhia da Débora, mas enquanto organização, enquanto pensamento profissional, enquanto estrutura, enquanto ela sabe o que ela quer, e acontece. Isso eu digo para todo mundo, na verdade, independente do gosto do trabalho, né? Porque às vezes o público se identifica mais com um trabalho do que com o outro, que é normal isso. Mas enquanto responsabilidade, tempo de ensaio, a gente ensaiava 6, 7 horas por dia, e assim, era full time. Quem trabalha com ela, quem trabalhou com ela sabe o que eu estou dizendo. Então tinha que ter uma consciência corporal muito forte para não se machucar. Então tinha que ter uma disciplina incrível, porque a gente trabalha em alto nível. Você sabe disso também. O que é trabalhar em alto nível? Não é simplesmente você ensaiar para casa e depois tomar uma cerveja, mas saber que você tem que dormir de fato. Isso é real, não é balela. Tem que dormir, se alimentar bem, fazer um trabalho corporal um pouco mais forte para poder se sustentar. E a companhia tem uma rotina até hoje muito forte enquanto agenda da companhia. Então, isso para mim foi uma experiência incrível, ela como diretora. Então, só foi somando para que, de fato, eu começasse a pensar, não, eu quero trabalhar a minha própria identidade. Paralelo a isso, eu fazia minha faculdade de cinema, que é uma outra paixão da minha vida, trabalhar como cineasta, roteirizar filme, câmera, plano fechado, plano aberto. É uma outra paixão que eu tenho, edição, como artista. Então, eu só fui trazendo tudo assim, não digo nem uma sopa, mas todas essas experiências que eu ganhei, acumulei, gêneros da arte ao longo da minha carreira, para que eu, de fato, falasse, não, eu quero realmente ser coreógrafo agora, eu posso ser coreógrafo e posso trabalhar com movimento de uma outra maneira. O trampolim... Mas depois que eu saí da Débora, eu já trabalhei com a Cláudia Raia também. Eu fiquei 2 anos morando em São Paulo, fazendo um musical também, com a direção do Wolf Maia, onde eu trabalhava, eu era assistente de coreógrafo também, dava aula para eles. Então, assim, era incrível isso também, essa experiência. Porque, assim, trabalhar, por exemplo, com a Cláudia Raia também foi uma disciplina absurda. Assim, não chegava antes do horário, saía depois do horário, não marcava nada. Então, para mim, foi mais um acúmulo do que realmente você tem que fazer para que realmente o seu trabalho tenha veracidade para o público. E sempre pensando no público, sempre pensando no público. E aí, assim, quando eu comecei a pensar no meu tipo de movimentação, e mesmo nesse lugar de estar trabalhando com algumas coreógrafos que eu falei aqui, eu sempre voltava para os Estados Unidos. E aí, quando eu já, na segunda metade dos meus 25, 27 anos, eu já não fazia aula mais na Steps. Eu fazia aula na Roselimon, uma técnica de Roselimon, numa escola que dava uma técnica de Roselimon. Para quem sabe, é uma técnica incrível. Fazia aula de Laban, já não ia para os Estados Unidos para ir na Broadway Center. E fazia muito na escola da Trisha Brown,
Então, esses lugares começou a mostrar, e trabalhar com a Débora também foi um lugar muito, muito importante para mim, enquanto coreógrafo. Esses lugares começaram a me mostrar que tipo de movimentação eu poderia criar no meu corpo, no meu próprio corpo. Não uma movimentação codificada, não um jazz lindo que é de fazer, um tronco, braço, cabeça, olha, mas eram comunicações codificadas para o público. E aí eu comecei a criar uma identidade a partir dessas linguagens, principalmente na Trisha Brown. Comecei a criar uma identidade minha enquanto coreógrafo. Aí foi quando eu senti a necessidade de criar a minha própria companhia, a Lazo Dança Contemporânea. E tudo começou também muito, muito informal. A gente estava fazendo alguns artistas do Rio, a gente estava... Inclusive, nós, na época, a cidade era muito perigosa, a gente saía junto, os carros saíam em bando no Rio. No início dos anos 2000, assim, tinha muito assalto, né? Não é que não tenha mais, mas tinha muito também. E aí a gente começou a falar sobre um trabalho que nós pudéssemos estar juntos, enfim. Na época, a gente fazia o programa Fama, se eu não me engano, na Globo. E a gente falou, não, Laerte, vamos trabalhar então, vamos criar esse lugar. Enfim, aí o primeiro espetáculo chama-se Sons. Eu estou falando dessa história da rua para linkar, para vocês poderem entender por que o nome da companhia Lazo, L-A-S-O. O primeiro trabalho chama-se Sons, que a gente usava sons da rua, todos os sons que nós pudéssemos ouvir, som interno, som nosso, som do tempo, como é que a gente estava de cabeça, sei lá, qualquer tipo de som que fosse real pra gente. E aí o espetáculo chamava-se Sons, aí a gente tocava, eu também toco percussão, e eu tocava junto com os intérpretes, que eu toco bongô, na época eu tocava bongô, hoje eu toco bongô e carrom. E aí eu tocava junto com o Rodrigo também, que tocava flauta, então o espetáculo tinha esse lugar dos sons. E a gente ligou Sons e LA de Laerte. E aí, por que som? Por que Lazo? Sons? Para que toda vez que eu tivesse que pensar nesse nome, eu lembrar do primeiro motivo de criar a companhia, das pessoas que estavam lá comigo no início. Então, todas as vezes que eu estou falando da Lazo, eu estou lembrando desse pessoal, dessa galerinha que são importantes para mim. Então, é uma maneira de estar sempre homenageando a eles. E aí a gente... Não, desculpa, pode continuar. É só porque eu achei muito legal a ideia. E aí, assim, a gente começou a criar os nossos espetáculos, assim, na verdade, com pessoas que me adoram, tenho amigos até hoje, né, produtoras, como a Kátia Medeiros, como alguns bailarinos também, enfim, que eram meus amigos também, e a gente começou a criar o trabalho assim, com amor muito grande, né? Porque a gente sabe da nossa realidade financeira, do país, do intérprete. Quando começou a aparecer vários editais no Rio de Janeiro, e a gente começou a entrar nos editais, e a companhia começou a ganhar alguns editais, e a gente foi embora. O nosso segundo espetáculo chama-se Caminhos, que é um espetáculo muito bacana, que a gente fala sobre a vida das pessoas, né? Sobre o caminho de cada um, que cada um escolhe. A gente usa 7 mesas premiadas, inclusive. São mesas de vários designs, são mesas do nosso cotidiano. Eu falo 7 mesas premiadas, porque são mesas para exposição. Uma arquiteta, inclusive, ela começou fazendo um trabalho comigo, a Gisele. Hoje em dia ela faz cenógrafo na Globo, é cenografista na Rede Globo de televisão. Ela fazia o nosso cenário. Então, enfim, esse espetáculo foi um espetáculo também que deu muito certo. E a gente conseguiu viajar o Brasil inteiro com ele. A gente foi para a Europa com esse espetáculo. E o espetáculo tinha uma coisa muito forte, que ele é um espetáculo, assim, a gente usava um artista plástico, e ele pintava durante 1 hora o que nós estávamos dançando. E as mesas iam se moldando, elas se montavam e desmontavam de acordo com cada cena. Eram vários esquetes do nosso cotidiano, das nossas vidas, né? Da vida dos intérpretes, quero dizer. E no final da peça, essas mesas viravam uma casa. A gente fazia como se fosse um legozinho. E aí o artista pegava, ele pintava de lado e colocava a tela que ele via no espetáculo dentro dessa casa. Inclusive aqui atrás de mim está uma das telas. Que legal! Isso é feito... tá vendo? São as mesas, tá vendo? São os bailarinos. É a visão dele dos bailarinos sentados nas mesas. E... Bruno, beijo. Eu vou falar de você, Bruno. Bruno, excelente bailarino. Trabalhou comigo no Quem Nos Move, da Lazo.
E aí cada espetáculo era uma tela. E era muito legal isso. Era muito legal. E que ele pintava em 50 minutos. Então, assim, aí esse foi um dos espetáculos que deu muito certo na companhia. E a gente virou repertório, inclusive. Muitos bailarinos que hoje dançam em vários lugares dançaram esse espetáculo. Né? E pra gente, assim, pra mim, como diretor coreógrafo, eu fiquei muito feliz, fui muito realizado. E aí depois a gente foi embora com a companhia. E aí a gente viajava muito com os espetáculos, a gente começou a ganhar alguns editais, a gente fez um outro espetáculo também, que nós estreamos no Centro Cultural Banco do Brasil, que é o Deslocamento Social, que o Sérgio Menezes, que é ator, fazia uma participação. Hoje, enfim, faz algumas coisas na Globo também, enfim, foi bailarino também, um excelente amigo. E aí a gente começou a criar, assim, aí, na verdade, assim, eu comecei a entender como eu poderia trazer toda essa vertente que eu havia aprendido enquanto intérprete para os meus intérpretes, para os meus bailarinos. E isso veio muito forte em mim em 2009, quando a gente criou o espetáculo Que Nos Move, que é um espetáculo fortíssimo da companhia, onde a gente fala sobre Lacan, Laban, a gente fala sobre o desejo do ser humano, né? O que move você, o que te move para estar aqui hoje. E a gente está sempre nesse lugar, na lacuna, querendo. Então, esse espetáculo foi muito, para mim, foi muito forte. Inclusive, a gente, na época, o cinema estava muito presente na minha vida e a gente ficava... Eu lembro que o espetáculo não saía, a gente estreou o espetáculo aí, no Vila Velha, no Teatro Vila Velha. E o espetáculo, lembro disso, e o espetáculo O Que Nos Move, ele não tinha todo o aparato que nós queríamos para a estreia. Eu lembro que a Cristina estava com o evento, acho que o Vila Dança, isso. E a gente foi convidado por ela, faltava acho que um mês para fazer, e a gente estava construindo ainda o Que Nos Move. A gente falou, vamos levar o Que Nos Move? Vamos estrear? Vamos, aí fomos. Só que esse espetáculo, a gente, se eu não me engano, foi em abril, pode ser? Sempre. Então, em abril. Esse espetáculo, na verdade, só foi estrear em agosto. Porque era um espetáculo muito difícil, porque falava sobre a gente mesmo, né? Na verdade, falava mais sobre mim do que dos intérpretes, sobre o que estava me movendo naquela época. Mas quando a gente conseguiu achar o espetáculo, deu muito certo. Nós usamos como cenário 150 roupas pegos em brechóis, roupas tons de bege, tom marrom escura, pretas, brancas, representando as peles. E as roupas foram montadas num cenário onde os intérpretes entravam e saíam nas roupas. E cada vez que eles entravam e saíam, eles estavam contando uma história sobre o que passou na vida de cada um. A gente também, aí no segundo ato, a gente usa o cinema, a gente abre uma tela onde os intérpretes filmam e se filmam também, mostrando a perspectiva, mudando a perspectiva para a plateia, o que a plateia pode escolher ou deixar de escolher. Então, assim, para mim foi muito bacana esse espetáculo, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu consegui, de fato, trazer, foi a primeira vez que eu consegui trazer uma luz de sépia, onde eu coloquei depois no Relações, para o Que Nos Move. Então, esse lugar, para mim, foi muito... Foi um estudo muito grande. E como eu já via trazendo isso dos trabalhos que eu havia feito com os coreógrafos de televisão, de cinema, então eu conseguia jogar esse lugar não só do movimento, mas sim a dramaturgia, que era muito forte. A gente começou a falar o tempo inteiro. Em 2008, a gente ficava falando o tempo inteiro sobre dramaturgia de movimento. E eu lembro que a gente ainda queria só dançar. Porque a gente tem esse lugar, né, do prazer do movimento, que é incrível. Mas a gente já estava indo para um outro espaço, enquanto companhia, que a gente, de fato, precisava realmente mostrar para a gente o que nós estávamos mostrando para a plateia enquanto artista. Então, a gente falava o tempo inteiro, o que a gente está falando com esse tipo de movimentação? Por quê? Ele está falando sobre isso. Se a gente não está falando nada, então tira. E bailarina é muito apegado, né? Quando você faz uma movimentação, você fala, não, eu adoro isso, tudo bem, mas essa movimentação não fala com a plateia, então a gente tem que tirar. E a gente começou a aprender isso, essa verdade do movimento que a gente falava. E eu lembro também que na época eu falava assim, sempre quando entrava um bailarino novo para a companhia, eu falava assim, não dança, hein?
Não dança. Ué, mas é uma companhia de dança, sim, mas não dança. Não traga os códigos. Então, assim, o que nos move, a gente fala até hoje que é um espetáculo do osso, do peso da carne. Então, para mim, de fato, foi esse lugar da dança contemporânea com clareza enquanto coreógrafo. O Caminhos era incrível, mas o Caminhos ele tinha alguns códigos de movimento que eram, assim, as pessoas adoravam. Inclusive, eu tenho pessoas que falam comigo até hoje, eu gosto mais do Caminhos, enfim, como a gente falou, uma identificação. Mas para mim, enquanto coreógrafo, diretor, foi um aprendizado assim, assim muito bom, muito forte montando o espetáculo que nos move. E a partir daí a gente foi embora, a gente começou a trabalhar com, assim, a gente fazia sempre. A gente já pensava em novembro, outubro, na temporada do ano seguinte. Assim, a realidade começou a mudar um pouco, até porque foi uma época que tinham vários editais na cidade, então a gente entrava em todos os editais, e a gente não é que a gente entrasse e conseguia ganhar todos, mas a gente entrava e conseguia organizar financeiramente as nossas vidas enquanto artista, né? Para que a gente conseguisse manter a companhia. Então, assim, a gente tinha um horário muito tranquilo, não era um horário extensivo, era um horário menor, porque os bailarinos sempre davam aula, você sabe disso, né? Tem que dar aula, né? Então, é uma realidade de todos. Então, a gente sempre trabalhou com essa flexibilização. Eu fiz um trabalho chamado Sobre Mulheres, assim, engraçado sobre isso, né? As pessoas estão falando sobre esse lugar da sororidade feminina, que é muito importante, que tem que falar de fato, porque a mulher tem que estar nesse lugar, a gente sabe disso. Mas em 2008 eu fiz um espetáculo falando sobre mulheres, que foi o primeiro lugar, foi o primeiro ano que a gente começou a trabalhar um movimento mais articulado. Foi quando eu trouxe uma b-boy, uma big girl, perdão, uma big girl, não um b-boy, uma big girl para a companhia. E ela morava fora do país. E a gente foi muito bacana sobre isso, foi muito bacana a gente falar sobre esse lugar. E por isso que o que nos move foi um espetáculo muito difícil, porque já eram questões que batiam em mim enquanto cidadão, enquanto pessoa. Então são questões que eu estou vendo o tempo inteiro o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, na nossa cultura, que estão engessadas. Então, assim, enquanto artista, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que mexer sobre isso. E aí foi um lugar que eu consegui achar, de fato, que foi a verdade, para o movimento, para a dança. Né? Então, o Sobre Mulheres foi muito legal. Eu lembro que a mãe da minha filha, que hoje tem vai fazer 11 anos, ela estava grávida na época, então, assim, e ela fez o espetáculo também. Né? E isso foi assim, muito, muito importante para mim, a força. Era um espetáculo com 7 mulheres e cada uma tinha uma identidade muito forte, cada uma falava com uma potência muito forte para o público. E a gente ficou muito feliz também. Então, assim, eu comecei a entender que tudo que mexe, que tudo que me inspira são questões que nos acontecem. Acredito não só a mim enquanto artista, mas acredito que a maioria dos artistas. Mas se você pode trazer isso e colocar isso, falar para a sociedade o tempo inteiro, faça. Porque a nossa função, de fato, também é essa, né? Quando chega uma época da sua vida, você tem que saber o que você está falando enquanto artista. Então, a gente falava sobre isso. A gente, assim, na companhia também tem outros trabalhos que foram incríveis, como o Cabeção de Negro, onde a gente falava sobre o boom tecnológico também, e as pessoas sempre faziam uma analogia do Cabeção de Negro porque eu sou negra, e é muito legal que era uma pegadinha, eu fazia uma pegadinha proposital com a plateia sobre isso. Foi em 2012, 2013. Em 2014, a gente está muito forte agora falando sobre vidas negras importas, que sempre importou, né? A gente sabe disso, ainda mais sendo negro. Eu fiz um espetáculo chamado Negra do Cabelo Duro. E esse espetáculo falava sobre as mulheres negras do país, todas as mulheres importantes do país, né? E falava sobre isso também. A gente usava o cinema o tempo inteiro e falava sobre esse lugar da importância do negro na sociedade. Assim, enfim, e aí eu fui desdobrando a minha carreira com vários trabalhos também paralelos a isso. Eu fiz um trabalho chamado Alforria, fazendo link com o negro, que foi um espetáculo onde a gente homenageou a Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a área sonora de Vila Lobos, no Municipal. Foi incrível também. E aí, assim, desse inteirinho, fiz outros trabalhos paralelos, sempre trabalhando com cinema também. Eu tenho um documentário que chama Se Eu Olho e Depois Vejo, onde eu ganhei um prêmio também, enquanto diretor e roteirista, no Tempo Glauber.
que foi bem bacana, que é uma outra paixão minha, trabalhar com cinema. No primeiro documentário que eu fiz, eu ganhei um prêmio, eu fiquei super feliz. E paralelo a isso, eu tenho a minha escola também, um estúdio de artes, onde eu sou diretor, ministro oficinas, e tenho um projeto social também, onde eu ajudo pessoas que estão querendo nesse lugar. E trabalhando, assim, né? Fazer assim, minha carreira é nesse lugar acho que hoje eu estou mais preocupado não só quanto artista está fazendo, mas está mostrando, sendo uma referência para os jovens da possibilidade que ele pode ter para a cultura, para a arte, para ser um bom cidadão, enfim. Estou o tempo inteiro de olho nesse lugar, por isso que eu tenho esse projeto. E também aí paralelo a isso, eu fiz um trabalho como intérprete da abertura do Fantástico, assim, que foi um desafio para mim incrível, porque eu não estava mais dançando, e que a atual abertura, né, com o Caio, que, como eu falei para você lá no início, que é um amigo meu querido, família, o Caio é minha família, e enfim, aí para mim também foi uma experiência muito bacana, porque eu tive que ressignificar o meu corpo, saber como é que eu poderia colocar o meu corpo de uma outra maneira depois de tantos anos, depois de ter trabalhado com tantas pessoas, com tantos coreógrafos de referência, com várias vertentes paralelas também, né? Porque, na verdade, essa interface que eu digo hoje, como coreógrafo, diretor, é de uma experiência de anos enquanto bailarino. Então, eu consegui trazer esse lugar para mim, para essa maturação. Então, para mim, foi tranquilo fazer essa abertura enquanto intérprete, né? Então, eu fiquei feliz por isso. Mas, falando assim, eu hoje trabalho com o intérprete dentro da verdade dele, assim. Na verdade, todo trabalho que eu faço hoje é esse lugar. O que ele está pensando enquanto artista, o que ele está se movimentando, o que ele acredita em 2020. Né? Por isso que o Relações ele é ressignificado, por isso que esse trabalho, que eu fiz agora para Curitiba, ele é um trabalho muito atual. Você assiste o momento do Relações hoje, mesmo com a movimentação parecida, você percebe que ele tem um corpo, uma corporeidade diferente, né? Sim. Ele tem um outro lugar de corpo. Então, assim, isso é uma coisa que eu acredito muito, estou o tempo inteiro fazendo, falando o tempo inteiro. Eu acho que dentro da sua história que você relata, eu sempre faço o papel de tentar me colocar, fazer um paralelo com o que eu vivi aqui nessa realidade de Salvador. E eu achei muito interessante você duas coisas, né? Eu tive muito que sair desse lugar de intérprete depois que eu saí da universidade, porque eu fiz faculdade de dança na UFBA. E no meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a dar aula. Então, eu já entrei na UFBA já dando aula, já como professor. E Sim. eu me prometi que aquele lugar da faculdade seria o lugar de experimentação mesmo. Então, todas as experiências Sim. que eu pudesse viver, eu estaria entregue, até porque foi uma quebra, um baque muito grande entrar na UFBA, porque eu vim do jazz, do balé, da escola, e fui para a UFBA, né, para um outro lugar de pensamento, e é um baque. Eu falei essa semana em uma das lives que eu tinha uma turma de 54 pessoas, acredito eu, e eu formei com uma turma de 11, entendeu? Então, Sim. tipo, até fazer faculdade de arte no Brasil tem todo esse lugar, né, de você ter que se manter, mesmo sendo uma faculdade pública, mas, enfim, é difícil, né? Mas, assim, foi muito esse baque, né? Então, você falar desse lugar dos seus intérpretes, que você tem essa consciência de que eles dão aula. Eu, até 2016, eu ainda dançava muito com outras pessoas, né? Eu tenho até um professor meu aqui, Dan, beijo. Foi um baque mesmo e tive a sorte de conhecer pessoas incríveis como o Daniel Moura, que foi meu professor, que está aqui, um prazer. E eu... Beijo. E eu tive... eu tenho ainda essa necessidade, né, de querer dançar, de estar em projetos. E eu resolvi esse ano dar esse rumo à minha carreira, voltar a fazer aula com mais frequência para ser intérprete. Na minha companhia eu trago muito coreógrafo de fora, para eu poder estar nesse lugar. De tipo, não, agora eu sou só intérprete, a companhia é sua, fica à vontade, Sim. eu vou estar aqui, né, para entrar no seu processo. E eu tenho muito essa coisa do cinema, porque eu, quando era adolescente, o meu sonho era fazer a faculdade de cinema. Faça. Né? Eu agora estou fazendo um curso de especialização
na Academia Internacional de Cinema em documentário. É incrível. Nossa, imagina. Imagina. E aí eu só não optei por cinema no momento de fazer o vestibular porque só existia a faculdade paga aqui e minha família nunca teve condições de pagar a faculdade. Então eu sempre tive o foco na UFBA, porque eu sabia que queria, né? Na minha época tinha opções, né? Você pode colocar a primeira opção, segunda opção. Então a primeira opção sempre foi dança. Sim. Então eu já entrei sabendo que ia fazer dança porque eu não iria fazer cinema, né? Sim. Então, talvez se eu tivesse feito cinema, eu também não teria largado dança de forma nenhuma. Eu acho que eu viraria perfeito. Mas, né? Mas eu achei massa me identificar na sua história, sabe? Nessa questão do cinema e, enfim, da coreografia. A gente tem mais 8 minutos. Uau, deixa eu falar uma coisa. Passou muito rápido. Eu tava aqui assim, ó. Eu acho que eu vou ter que editar. Eu vou falar igual como eu falei com o Nádia. Eu acho que eu vou ter que editar a minha cara. Você falava, eu tava assim, tipo, bobo, ouvindo sua história. Aqui, deixa eu falar uma coisa muito rápida, então temos 8 minutos. Eu lembro que acho que não lembro qual foi o ano, eu estava assistindo aqui um espetáculo no Rio de Janeiro, chama-se Seven Fingers, de uma companhia remanescente do Cirque du Soleil. E são artistas que saíram do Cirque du Soleil e criaram uma companhia, chama Seven Fingers. E eles fizeram um espetáculo incrível aqui, era só um final de semana. E eles faziam tudo. Por isso que eu tô falando da história do cinema. Eles faziam tudo, eles cantavam, dançavam, tocavam, faziam circense maravilhosamente. Imagina, não preciso falar do circense deles, né? Saíram do Cirque du Soleil. E assim, falei, cara, é isso, a arte é esse lugar mesmo. A gente não tem que fazer um recorte só de um tipo de movimentação. Você deve ter aprendido isso na UFPA, porque, assim, claro que você aprendeu, porque é uma faculdade referência nacional. Movimento deslocado, movimento parado, pausado, movimento caído, reto, forte, longo, contínuo, osso, massa, peso, tudo isso que você aprendeu. Mas como é que você passa isso tudo e joga para a plateia? Como é que a plateia entende isso como arte, não como estudo nosso objetivo, né? Então, assim, quando eu vi esse espetáculo, o Seven Fingers, eu falei, cara, que incrível. Tem tudo aí, tudo que eu estudo, tudo que eu acredito tá aí, mas lindo. E você não conseguia enxergar, porque eles criavam uma barreira que você só via o espetáculo, mas estava tudo lá. Que legal. Muito. Então, antes de terminar, a gente ainda tem tempo ainda, uns 6 minutos. Eu queria saber como é que você acha que nós podemos fortalecer as nossas conexões. Eu, como grupo experimental de jazz, companhia daqui de Salvador, Cidade Baixa, desse lugar, e você com a Lazo no Rio, como é que a gente pode fortalecer essa... Eu acho que a conexão que você já está fazendo já é uma conexão incrível, convidando vários artistas para poder falar sobre a sua história, abrir isso para as pessoas. Acredito que algumas pessoas tenham curiosidade, até para ter uma referência também, falar, poxa, bacana isso que a Nádia falou, que o Laerte falou, ou que outro artista que você venha convidar tenha falado, para que fale, não, poxa, eu acredito nisso, então é nesse lugar que eu vou. Isso já é uma conexão, isso já demos um passo. Agora, quando nós passarmos desse processo que nós estamos passando, dessa crise mundial, eu acho que tem que ser presencial, acho que você tem que vir de fato ao Rio, fazer um intercâmbio com a sua companhia aqui no Rio de Janeiro, eu dar uma oficina para vocês aí em Salvador, sabe? Você ir para São Paulo, para o sul do país. Eu acho que o Brasil é um país imenso, mas hoje em dia não é mais, porque a gente está aqui, ó, falando, você está em Salvador, eu estou no Rio de Janeiro, e a gente está como se nós estivéssemos no mesmo local. Então, aproveitar esse ensejo da tecnologia, desse tipo de trabalho que foi criado por Jobs há muitos anos atrás, não só por ele, mas por outros, né, da tecnologia, e a gente usar isso, essa ferramenta a nosso favor. Acho que esse é um lugar bem incrível para a gente, né? Pode parar mais. Acho que você startou, tem que ir para sempre, né? Não, com certeza. Não, desculpe. Não, imagina. Não, assim, você se prepare, porque ainda vou encher um pouco mais seu saco. Ainda vai se falar. Imagina, eu adoro Salvador, vai ser um prazer, sempre vai ser um prazer. Eu adoro essa terra. Fui muito feliz aí. Quando eu morei aí, eu fui muito feliz. Eu fui muito bem tratado. Todas as vezes que eu fui a Salvador, não só no Teatro Castro Alves, mas sim no Teatro Vila Velha também, das vezes que eu fui com a companhia, ou a passeio mesmo. Então, todas as vezes que eu trabalhei em Salvador, eu fui muito bem recebido e foi incrível. Eu amo essa terra.
Que legal. E para terminar, que eu acho que a gente tem mais uns 4 minutinhos, eu queria saber Oi. quem você me indicaria para fazer essa conexão comigo. A próxima conexão? É. Tem tanta gente bacana, tem muita gente do sul do país que você pode falar. Você falou para mim que eu chamando já a Eliane Fetzer, não é? Aham. Mas tem muita gente bacana que eu posso indicar, aqui do Rio também, tem vários artistas legais. Tem a Carlota, tem o Caio Nunes também, tem alguns intérpretes que não são tão conhecidos, são super inteligentes, que eu posso indicar também, que trabalharam comigo, trabalham comigo. Tem muita gente bacana que eu posso indicar. Inclusive, eu posso te mandar um inbox com muita gente, assim, que vai ser muito legal, e histórias incríveis que as pessoas têm curiosidade de saber, não só para referência enquanto artista, mas como pessoa, ser humano. Eu vou te mandar uns inboxes de algumas pessoas bem legais. Pronto, eu vou super topar, super topar. Eu acho que o que a gente precisa é isso mesmo, é todo mundo se unir e que esse momento de isolamento sirva para que a gente ressignifique o nosso fazer artístico e as nossas referências também, né? Porque Sim. eu estou tentando, como pesquisador, como coreógrafo, como estudante, me aproximar ou reaproximar de artistas que eu admiro e que eu acho que seja interessante de fazer uma troca, enfim. Então, nas suas últimas palavras, faltam 3 minutinhos, fica à vontade. Assim, cara, assim, o que você está fazendo é muito legal. Assim, na verdade, eu vou falar para você agora, né? Parabéns, parabenizo pela sua empreitada. Assim, você é super novo, assim, a maneira como você está recriando isso, trazendo isso para todo mundo. Acho que já deu certo, parabéns. Não pare. Acho que talvez você tenha pensado sobre um período que nós estamos passando por essa famosa quarentena, mas acho que é um start que você pode desdobrar isso para outros lugares. A Nicole é a diretora da Curitiba, que eu acabei de falar. Falei de você, Nick. Beijo, do Relações, que é um sucesso. Que nós estreamos no Teatro Guaíra, casa lotada. Então, assim, na verdade, o que eu falo para você é que você continue, que você mantenha isso e que dê frutos para outros lugares, dobre isso em outras vertentes. Não só aqui na Conexão, mas que isso gere ou vire outros eventos. Né? Não digo assim, agora a gente está aqui falando, mas talvez um lugar de movimento, de dança, né? de companhia, se for o que a gente falou do presencial, de você vir para o Rio de Janeiro, passar um período aqui fazendo aula conosco, eu ir para aí, dar uma oficina para a companhia. Esse intercâmbio é fundamental para fomentar e fortalecer a nossa arte, que é tão carente de grana e de reconhecimento governamental, na verdade, né? Como eu sempre falo, grana a gente já não tem como companhia independente, né? A gente não tem esse lugar. Flavinha! Linda. Flávia, incrível. Flávia, ela foi minha aluna, foi bailarina da companhia e Jennifer. é um artista que me contamina também. Eu sempre troco com ela, sempre mando a programação. O meu primeiro contato com ela foi na residência do Caio Nunes, lá em São Paulo, na São Paulo Companhia de Dança. Quando eu olhei a Flavinha se movimentando, eu falei, nossa, bailarina, vem pra mim, vem dançar comigo, vem. Linda, linda, linda. Inclusive, nós fizemos o residência, assim, na verdade eu falei algumas coisas, não consegui falar tudo, mas nem daria para falar em uma hora, mas a residência do Caio Nunes, lá na São Paulo, companhia, foi um trabalho incrível, um trabalho que ele faz também, de intercâmbio também, de bailarinos do país inteiro, foi muito legal, assim, a gente ficou muito feliz. Eu, Caio, Carlos Fontinelli também, que é um coreógrafo do Rio, também de uma potência absurda, dessa nova geração de coreógrafos do Rio. O Carlos Fontinelli também. Ele estava aqui, o Carlos. Ele estava aí. Então, o Carlos Fontinelli é uma boa sugestão também. É uma boa sugestão. Você pode falar para ele, que eu indiquei a ele, que ele é super inteligente, é um cara dinâmico, é um cara que sabe o que está acontecendo no Tenado. E foi bem legal lá no Residência, na São Paulo Companhia de Dança. A Jennifer está aqui também, uma excelente intérprete, bailarinona. Então é isso, gente. Eu saio daqui assim maravilhado com todo esse nosso bate-papo. Eu estou muito feliz em poder conhecer um pouco mais sua história, da história da companhia. Acho que é como você falou, a sementinha está plantada, a gente pode colher muitos frutos com isso. Kelly, eu tenho quanto tempo? Eu não tenho mais tempo, né? Deixa eu ver. A gente tem 1 minuto. Então, a gente fez um último trabalho que chama-se Nunca Mais. É um espetáculo... 20 segundos.
20 segundos. Não dá pra falar mais. Eu só quero mandar um beijo pra você e dizer que essa live foi incrível, super feliz. Fico muito feliz pelo trabalho e que isso dê frutos para outros coreógrafos e outras pessoas também. Com certeza. Beijo, querido. Obrigado Beijo. por você ter aceito e até a próxima. A próxima a gente vai estar junto de novo. Até já. Beijo. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.